Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês hoje sobre geometria plana, polígono regular. Vamos explorar algumas propriedades. Se liga aí então. Então vamos lá, olha aqui. Aqui eu desenhei a parte de um polígono e nesse polígono eu tenho a circunferência inscrita, ou seja, ela é tangente nos lados do polígono, tá vendo? E a circunferência circunscrita, ela é tangente, ela cruza os vértices do polígono. Então eu tenho aqui, ó, vértice 1, vértice 2, vértice 3, 4, 5, 6, quantos forem necessários. Então vou pôr aqui N vértices. Eu não sei quantos são, mas são os quantos forem necessários. O que a gente vai deduzir aqui? Eu vou colocar só o seguinte. Primeiro, toda vez que você tiver um polígono regular e você juntar o centro do polígono com o vértice dele, olha aí então, o centro do polígono com o vértice, então o OV1, por exemplo, podia ser com qualquer outro, você está traçando o raio da circunferência circunscrita, ok? Então a circunferência que está por fora dele. Se você, então, só para completar aqui, ó, se eu ligar no O2, o que eu tenho de especial aqui, ó? Esse triângulo, esse lado é igual a esse. Aqui pode acontecer ou não, mas ele, no mínimo, o triângulo OV1, V2, vai ser sempre triângulo isósceles. Pode acontecer de ser equilátero? Pode acontecer, depende do seu polígono regular, mas pode acontecer, tá bom? Então, esse daqui é isósceles, esse é garantido sempre. Vamos lá, o que mais que eu posso traçar? Agora eu vou traçar aqui, ó. Esse ponto que é tangente, ele é exatamente o ponto médio do lado, tá? Então, MA, tanto faz aqui. Se eu ligar o centro ao MA, ó, liguei o centro ao MA, o OMA é o raio da circunferência inscrita. Então, é a circunferência que está dentro do polígono, tá? E aí, esse raio, ele tem um nome importante que de vez em quando vai aparecer. Ele se chama apótema. Então, o raio da circunferência inscrita de um polígono sempre vai se chamar apótema. E ele liga centro com ponto médio. Tá? Ok? Outra coisa, esse ângulo que a gente tem aqui, o ângulo inteiro, o ângulo alfa, sem ser dividido, qual é o tamanho dele? Depende do quê? Depende de quantos lados tem o polígono. É como se eu pegasse a circunferência e dividisse na quantidade de vértices que tem o polígono. Porque é exatamente a circunferência circunscrita aqui, ó. Tá? Esse ângulo e o central são iguais, né? O arco e o ângulo central são iguais. Então, o alfa vai medir sempre o 360, né? Dividido pela quantidade de lados que ele tem. Isso só vale para polígono regular. Então, essas informaçãozinhas que o professor passou aí, valem para polígono regular. Vamos ver como se aplica isso em exercícios? Exercício 1, então, calcule a medida do ângulo central dos seguintes polígonos regulares. Então, vamos lá. O primeiro polígono regular que eu tenho aí é um hexágono. Então, o alfa é igual a 360 dividido por 6. Alfa é igual a 36 dividido por 6 é 6, com 0, 60 graus. Pronto. O alfa é igual a 360, isso daí é um octógono. Um octógono vou dividir por 8. Alfa vai dar igual, 360 dividido por 8 dá exatamente 45 graus. O próximo eu tenho um pentágono, não é? O pentágono tem 5 lados, então é 360 dividido por 5. Alfa vai ser igual a 72 graus. E o último eu tenho um triângulo equilátero. O ângulo central do triângulo equilátero, 360 dividido por 3. Isso vai dar 120 graus. Então, para esses 4 primeiros
polígonos regulares que a gente viu aí. Olha como acontece. Exercício 2. Calcule o lado e o apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio 8. Então, essa circunferência é circunscrita porque o triângulo está inscrito. Se o triângulo está inscrito, o quadrado está inscrito, ele está dentro e a circunferência circunscreve. Onde que está o raio dela, que é o 8? É essa parte aqui. Então, coloque no seu desenho, ó. Isso aqui vale 8. Beleza? Ele quer duas coisas aí que a gente faça. Ele quer o lado e ele quer o apótema. Bom, então vamos começar pelo lado primeiro. Lado. Se isso aí vale 8, se eu traçar o diâmetro inteiro aqui então, eu tenho quanto? Tenho 16. Tenho 8 mais 8, 16. Então, quer dizer que a diagonal vale 16. Se a diagonal vale 16, eu tenho uma fórmula que relaciona lado e diagonal. A diagonal do quadrado é igual a lado raiz de 2. Bom, então aqui eu vou pôr 16. 16 é igual a L raiz de 2. Passo raiz de 2 dividindo. L é igual a 16 sobre raiz de 2. Não pode deixar assim o exercício. Multiplica por raiz de 2 em cima, multiplica por raiz de 2 embaixo. Então, isso aqui vai ficar 16 raiz de 2 sobre 2. Simplifica, corta o 16 com o 2, isso resulta em 8. 8 raiz de 2 é o lado do meu quadrado. Achamos o lado. Agora eu quero o apótema. Mostra para nós onde está esse apótema. Ele está aqui, ó. O apótema liga o centro com o ponto médio. Então, isso aqui é ponto médio, hein? Se isso é ponto médio, ele divide o lado em duas partes. Se tudo é 8 raiz de 2, se o lado é 8 raiz de 2 que a gente acabou de achar, então quer dizer que fica 4 raiz de 2 para cima, 4 raiz de 2 para baixo. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, que eu sei que aqui vale 8, eu sei que aqui 4 raiz de 2, e eu quero descobrir essa parte aqui, que eu vou chamar de x. Mas observa só, você pode usar o teorema de Pitágoras, mas mais que isso, esse x não é exatamente a metade do lado do quadrado, ó, quando você vem daqui. Consegue observar? Então, você não vai precisar usar o teorema de Pitágoras aqui. Porque ele vai ser o próprio 4 raiz de 2. Porque isso aqui é um triângulo isósceles também. Retângulo e isósceles. Aqui é 45 graus, ó. Então, aqui é 4 raiz de 2. Aqui também é 4 raiz de 2. Então, o x, que é o apótema, é igual a 4 raiz de 2. Se quiser aplicar o teorema de Pitágoras, pode. Se não quiser, não precisa, tá bom? Já sabe que é isso aí. Exercício 3. O lado de um triângulo equilátero mede 12. Calcule a medida dos raios da circunferência inscrita, apótema, e da circunferência circunscrita desse triângulo. Então, ele pede o apótema e pede a outra. Então, vamos traçar elas. Raio da circunferência inscrita, eu traço no ponto de tangência, ó, aqui. Aqui é o nosso errinho. Raio da circunferência circunscrita, eu traço no vértice. Opa, então aí vamos conseguir bastante informação. Aqui é o nosso errão. Então, a gente vai ter que conseguir relacionar essas medidas. Ele deu que o lado é 12. Se tudo aqui é 12 e isso é ponto médio, então é 6 para cá, 6 para cá. Essa medida aqui é quanto? Se isso aqui liga ao centro, veja, é triângulo equilátero. Isso aqui funciona como bissetriz, então, é 30 graus. Então, aqui é retângulo, porque é tangente. Você tem um triângulo retângulo, você sabe o ângulo dele, você sabe uma medida de um dos catetos. Você consegue descobrir o outro, consegue descobrir a hipotenusa, através das relações trigonométricas. Então, vamos usar as relações trigonométricas. Vamos começar com a tangente. A tangente de 30 graus.
cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, o errinho, que está de frente para o ângulo. Cateto adjacente, quem está colado com o ângulo, 6. Multiplica em cruz. 3 vezes R, 3R. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Passa o 3 dividindo. R é igual a 6 raiz de 3 dividido por 3. Simplifica. Simplifica o 6 com o 3, aqui vira um 2. Então vai ficar R igual a 2 raiz de 3. Tem unidade de medida? Não tem, ele não falou nada, então deixa assim, sem unidade de medida. O próximo aqui, agora eu quero achar esse sabendo que aqui é 6. Vou usar quem? Hipotenusa e cateto adjacente, cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a quanto? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto. Cateto oposto não, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Errou! Cateto adjacente sobre hipotenusa. 6 sobre o errão que eu quero descobrir. Lá, multiplica em cruz. R raiz de 3, que é igual a 2 vezes 6, 12. R é igual a 12 sobre raiz de 3. O que não pode acontecer? Deixar a fração embaixo, a raiz embaixo. Racionaliza. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso daí vai ficar 12 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Dá para simplificar? Simplifica. Aqui vai virar um 4. Vai ficar, então, 4 raiz de 3. E ele deu o dobro do errinho. Né? O errinho era 2 raiz de 3 e ele é o dobro. Coincidência? Não, porque vou mostrar para vocês. Se vocês lembrassem dessa propriedade, dá para fazer direto. Aqui também está o errão. Esse centro aqui, ele também é baricentro. Se ele também é baricentro, ele tem que dividir na proporção metade para baixo, o dobro para cima. Então, tem que sair nessa proporção, e foi o que a gente comprovou agora, tá? Exercício 4. O projeto de uma ferramenta prevê que ela se encaixe perfeitamente em um parafuso de cabeça hexagonal regular, como indica a figura. Calcule as medidas de x e y, admitindo a medida do lado do hexágono que forma a cabeça do parafuso igual a 2 centímetros. Então, eu tenho um parafuso e eu quero saber essas medidas x e y que estão aí, sabendo que o lado é 2. Então, vamos lá. Vamos achar tudo aqui. Beleza, eu sei que aqui é 2 centímetros. Se eu sei que aqui é 2 centímetros, olha só. Aqui eu tenho uma diagonal que passa exatamente no centro do hexágono regular. Aqui eu tenho os raios da circunferência circunscrita, né? E o que acontece no hexágono regular? Vou fazer até todos aqui para ficar mais claro. Todos esses triângulos que estão aqui, a gente já viu que são isósceles, né? Mas no hexágono regular, lembra que eu falei? Pode acontecer de ser equilátero, e é o que acontece, porque tudo aqui é 120, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Então, isso daqui é triângulo equilátero. Então, são 6 triângulos equiláteros. Tá? Então, normalmente, o hexágono regular, você vai trabalhar com esses triângulos. E aí fica mais fácil de entender. Repare que aqui, o x, ele pega um lado inteiro, mais essa parte aqui, que vai desse vértice até aqui. Então, a gente já consegue deduzir o x, O x é mais esse negocinho aqui. Mas se eu traçar a altura dele, aqui, é exatamente o x. Isso daqui é a altura do triângulo equilátero. Divide no meio, divide um para cá, um para cá. Então, isso daqui é exatamente 1 centímetro. Quer dizer que o x, olha como saiu facinho o x,
é 2 mais 1. O x é 3 centímetros certinho, sem problema nenhum. E quem é o y? O y é a distância desse vértice para esse vértice aqui, ó. É toda essa distância. Bom, isso daqui é a altura do triângulo equilátero. Se eu achar a altura dele e dobrar, eu acho quanto mede o y, porque são duas alturas juntas. Aqui também é a altura, ó. Então, a altura do triângulo equilátero é dada pela expressão L raiz de 3 sobre 2. O L eu sei que é 2, então vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. E aí cancela o 2 de baixo com o 2 de cima, dá que a altura desse triângulo é raiz de 3 centímetros. O y é 2 vezes isso, é 2 vezes a altura do triângulo equilátero. Então, o y é 2 vezes raiz de 3. Pronto, essa é a resposta do y diretamente. Ok? Anota aí as informações. Exercício bem tranquilinho que caiu no UFSCar. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.